Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Está acontecendo neste momento lá na sede da CBF no Rio de Janeiro a reunião do Conselho Técnico dos clubes juntamente com a CBF. Os clubes gaúchos estão no Rio de Janeiro representados pelos seus presidentes para definir os próximos passos do Campeonato Brasileiro, mas também para pedir auxílio à Confederação Brasileira de Futebol para o segmento das atividades. Eu coloco para vocês aqui detalhes bem importantes, tá, do que deve acontecer nos bastidores desta reunião, porque são 3 pontos que deveriam ser discutidos na reunião desta segunda-feira que acontece neste momento. O primeiro deles é a questão de ajuda de custos. Grêmio e Inter, principalmente, estão tendo um custo que não estava programado desde o início da temporada, porque tu precisa pagar hotel, voos fretados, tu precisa pagar as instalações, não só para poder colocar o CT dos clubes que estão ajudando, mas também por conta dos estádios em que os clubes vão atuar. Então tudo isso gera um custo a mais, né? Para tu abrir um estádio hoje no Brasil para um jogo, uma média, tá? Cada um tem um valor, mas uma média é 300 mil reais. 300 mil reais de quê, Diogo? É pagar funcionários, segurança, energia, internet. Tudo isso é colocado, depois da limpeza, né? Tudo isso é colocado numa conta. É como tu abrir um comércio. Tu já abre um comércio com um custo, né? Seja de luz, com os teus freezers, enfim. Tu abre, tu tem um custo, não adianta. Em um estádio de futebol é a mesma questão. É como se fosse um comércio e tu já tem um custo para abrir. Então tudo isso está numa soma que Grêmio e Inter e o Juventude também está entrando nessa conta, mesmo que vá treinar no seu CT, que tenha o seu estádio, o Juventude também vai ter algumas questões a mais por conta da logística, por conta de deslocamento, que será diferente e tudo mais. Enfim, também terá prejuízo o Juventude. Mas o foco hoje a gente vê na dupla Grenal, justamente porque Grêmio e Inter não tem CT, não tem estádio, não tem onde treinar e ainda vão precisar de uma verba a mais para poder reformar as suas instalações. Então, uma ajuda de custo será pedida à CBF nesta reunião que acontece nesta segunda-feira, que está acontecendo nesta segunda-feira. O detalhe importante também é a inversão de mandos, tá? O Grêmio pedirá a inversão de mandos de campos em alguns jogos, como por exemplo o confronto contra o Botafogo, né, que a gente já trouxe aqui no nosso canal, porque o Grêmio tem um enfrentamento contra o Flamengo na semana, né, antes desse confronto contra o Botafogo no Rio de Janeiro, e o jogo contra o Botafogo seria no caso de mando do Grêmio, aconteceria em Curitiba. O que o Grêmio quer fazer? Inverter esse mando. Pô, bota esse jogo na casa do Botafogo, lá no segundo turno a gente manda esse jogo em casa. Porque se a gente colocar esse mando agora pra casa do Botafogo, no Newton Santos, a gente vai pro Rio de Janeiro, passa uma semana por lá, porque aí joga contra o Flamengo, não precisa voltar pro Paraná e já joga contra o Botafogo lá no Newton Santos, e assim evita uma viagem, evita um desgaste, evita muita coisa e consegue um dia a mais para treinar. Então a inversão de mandos de campos, que inclusive já foi aceita pelo Botafogo, precisa ser concordada também pela CBF. Um detalhe que muita gente fala, uma questão de rebaixamento. Isso pode até ser colocado, tentado uma conversa, mas não deve rolar, tá? Não vai acontecer. O próprio Edinaldo Rodrigues ontem em entrevista para a Globo disse que isso é uma questão que não tem como ser discutida porque teria que mexer em lei e tudo mais. Tem a Lei Pelé, tem a questão da FIFA, é uma questão que já está no regulamento do Brasileirão, e se tu mexe nessa questão, todo mundo pode aprovar, tudo bem, mas chega lá no ano que vem, o clube que é rebaixado, daqui a pouco pode reclamar, porque aí teriam que cair 8, né, para poder entrar novamente numa normalidade o campeonato. Então, e teria mais questão de datas também, porque em vez de 38 jogos, seriam 46. Então, assim, ó, é uma questão que não pode até entrar em discussão, mas é uma questão que não deve avançar, essa questão de imunidade para os clubes aqui do Rio Grande do Sul e para não haver rebaixamento nessa temporada. Então, isso aí é uma coisa que está descartada, tá? Vamos avançar um pouquinho, gurizada. Daqui a pouquinho, assim que tiver alguma novidade lá, eu trago pra vocês aqui em vídeo. Pode ficar tranquilo que tô atento a tudo isso. Mas vamos avançar um pouquinho, gente. Vamos falar sobre o time para a próxima quarta-feira, porque hoje de manhã nós tivemos uma grande surpresa e uma surpresa muito boa. O lateral esquerdo Mike viajou para Curitiba e se junta com a delegação do Tricolor. O Mike está liberado pelo departamento médico do Tricolor e se junta à delegação lá em Curitiba. Na próxima quinta-feira, segundo reportagem de GZH,
Pavon e Jeromel devem se juntar também à delegação do Tricolor, para terminar os seus tratamentos lá no Paraná. No caso do Pavon, muito mais avançado que o Jeromel, porque o Jeromel tem uma estimativa que volte a ficar à disposição apenas no final de junho, mas tem a questão da renovação de contrato, que eu já disse para vocês que isso deve acontecer naturalmente, mas o Jeromel ainda precisa de mais tempo. No caso do Pavon, sim, já está terminando a sua recuperação e logo na semana que vem já deve ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Então hoje, Mike se juntou à delegação do Tricolor e na próxima quinta-feira, Jeromel e Pavon, segundo o GZH, se juntam também à equipe que está lá no Couto Pereira. Gente, a provável escalação para a próxima quarta-feira, às 19 horas, jogo contra o The Strongest. Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, né? A volta do Reinaldo voltando de lesão aí. O Dodi no lugar do Vijaçante, que está suspenso, como nós já trabalhamos essa informação aqui também. PP, Cristaldo, Galdino tem muita força para ganhar essa vaga aí no time de Renato. Soteldo pela esquerda, no comando do ataque, Diego Costa. Esta é a provável escalação para o confronto contra o The Strongest na próxima quarta-feira. Gente, vamos falar sobre um atacante que não deve permanecer no Tricolor e que inclusive já foi avisado que ele não fica por aqui, mas a confirmação também veio lá do clube dele. Eu estou falando de Lucas Bessosi, o atacante de 21 anos que chegou por empréstimo ao Tricolor na metade do ano passado, não ficará no Tricolor no final do mês que vem. O Bessosi, ele estava emprestado ao Grêmio, como a gente sabe, e o valor do passe dele é de 4 milhões de dólares. Nós estamos falando hoje num valor ali, aproximadamente 20 milhões de reais. E o Grêmio não deve fazer esse movimento pelo Bessosi, muito pelo alto custo e outro porque o Grêmio está muito bem servido hoje de pontas, né? Quando o Bessosi chega aqui, nós tínhamos uma deficiência gigantesca na posição. Hoje não. Depois que o Bessosi chegou aqui mais no final do ano, veio o Natan, né, o Natan Fernandes, depois veio o Soteldo, que chegou no final do ano, aí surgiu o Gustavo, teve toda aquela questão, né, da renovação, chegou o Pavon, então o Grêmio foi se reforçando e foi conseguindo boas opções para aquela posição ali. Então, o Bessosi deve sim voltar ao Lanús, inclusive o Lanús confirmou que não houve nenhum contato, nenhum movimento do Grêmio para a compra do jogador e Bessosi retorna ao seu clube então no final do mês de junho, tá? Então Bessosi retornando à sua equipe. Pra gente encerrar, gurizada, o Grêmio está de olho também, e aí eu coloco também na situação de Tiquinho Soares. Por que o Grêmio está de olho no Tiquinho Soares, Diogo? Bom, o Tiquinho Soares, ele tem contrato com o Botafogo até o final do ano. O Grêmio fez um movimento importante no início do ano para tentar a contratação do Tiquinho Soares. Só que naquele momento, o Botafogo não queria. O Grêmio chegou a oferecer para o Tiquinho Soares o dobro de salário do que ele ganhava no Botafogo. O que ele ganha no Botafogo, melhor dizendo, tá? E naquele momento, o negócio acabou não acontecendo. Muito bem, o Grêmio seguiu sua vida, contratou Diego Costa, seguiu e muito mais. Só que essa renovação agora com o Botafogo, ela está emperrada. O Botafogo ofereceu uma renovação de contrato ao Tiquinho Soares e a primeira proposta foi rejeitada. O Tiquinho Soares tem contrato até dezembro de 2024 com o Botafogo. É importante a gente dizer o seguinte, o Grêmio poderia fazer um pré-contrato com o Tiquinho Soares? Poderia. Tentaria a liberação do jogador? É uma possibilidade. Só que tem outras equipes, inclusive de fora do país, que estão de olho na situação de Tiquinho Soares. É o caso do Antalyaspor da Turquia. O Antalyaspor também está de olho na situação de Tiquinho Soares. Então, um detalhe que a gente precisa colocar aqui. O Grêmio está monitorando, está de olho. Caso não chegue a um consenso lá com o Botafogo, o Grêmio pode fazer um pré-contrato com o Tiquinho Soares e ele chega no final do ano, ou daqui a pouco o Grêmio faz um pré-contrato e tenta a liberação imediata do jogador, mas aí, claro, teria que ressarcir o Botafogo. O Grêmio está de olho nessa situação. Diogo, o Grêmio fará uma proposta? Calma que não é por aí. Tem que esperar, tem que ver a situação por lá, porque senão pode configurar assédio. Aí geraria uma questão de processo na FIFA e tudo mais, então tem que ir devagar. Mas o Grêmio monitora a situação sim, porque é uma possibilidade bem possível, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Grande abraço, até o próximo. Tchau!